Um jovem casal enfrenta desafios inesperados em seu casamento de apenas 2 anos, quando o marido começa a perceber mudanças no comportamento de sua esposa. À medida que ela se torna cada vez mais emocionalmente distante, ele se vê consumido por dúvidas, ansiedade e um crescente sentimento de desconfiança. Incapaz de ignorar os sinais, ele busca respostas, questionando não apenas as ações dela, mas também suas próprias inseguranças e medos. Em uma narrativa carregada de tensão emocional, a história explora os efeitos devastadores da incerteza e da suspeita, enquanto ele luta para desvendar a verdade e salvar sua sanidade. Descobri a fuga secreta da minha esposa com seu amante, arruinei seus planos ao aparecer. Se existe algo que eu espero que a maioria de vocês nunca precise experimentar, é essa sensação de não saber se a pessoa com quem você está sendo fiel ou não. Honestamente, o tipo de ansiedade que isso tem me causado é pior do que qualquer ansiedade que já senti em minha vida. Estou constantemente analisando cada coisa que ela faz e sempre fico de olho no telefone dela, esperando por uma chance de dar uma olhada sem que ela saiba. Afinal, posso estar errado, mas realmente não acho que estou. Eu não tinha certeza se iria compartilhar minha história aqui, mas, honestamente, acho que posso perder a cabeça, então preciso desabafar em algum lugar e vai ser aqui. Espero que as respostas me digam que estou exagerando, mas isso é muito improvável. Acho que o que está acontecendo aqui é bastante claro e talvez eu seja apenas o único em negação. Sou um homem de 27 anos e estou casado com minha esposa, que também tem 27, há apenas 2 anos. Isso é parte do que torna tudo isso tão doloroso para mim, porque, embora eu esteja apenas trabalhando com suspeitas, estou começando a me perguntar se posso ter feito algo errado como marido recente. Eu sei que não deveria pensar assim, mas realmente não consigo evitar. Tudo começou quando minha esposa, de repente, começou a parecer menos emocionalmente disponível do que de costume. Na primeira vez que notei isso, não houve problema em perguntar se algo estava errado, porque essa não era a forma como ela costumava agir. No entanto, segundo ela, nada estava errado, mas foi muito pouco convincente quando ela disse isso. Alguns dias depois, eu tive que perguntar de novo, porque estava claro que aquele não era o comportamento usual dela. Ela deu a mesma resposta e comecei a odiar suas respostas, porque parecia que eu estava sendo feito de idiota. Acho que foi no dia seguinte que precisei perguntar mais uma vez, e naquele dia ela parecia irritada e respondeu: "Eu já te disse que estou bem, ok?" Naquele ponto, decidi parar de demonstrar preocupação, mas isso não significava que eu não estava irritado ou que realmente acreditava que não havia nada acontecendo com ela. Nos dias seguintes, aquela pequena explosão de raiva dela, resolvi retribuir a mesma energia e comecei a tentar ser distante também. Ela nunca veio até mim para perguntar se eu estava bem, mas cerca de 3 dias depois que mudei meu comportamento, ela voltou ao normal. Sem conversas sobre o que estava em sua mente e sem mencionar o jeito como ela havia me tratado. Para ser honesto, foi bastante irritante, mas eu simplesmente deixei pra lá porque estava cansado das suas besteiras e só queria voltar a viver normalmente. Minhas suspeitas surgiram de maneira bastante inesperada. Eu tinha ido me encontrar com alguns amigos na casa de um deles e a conversa acabou indo para um ponto onde pude reclamar sobre o comportamento estranho da minha esposa algumas semanas antes. Um deles brincou mencionando que talvez o cara dela por fora não estivesse dando tanta atenção quanto ela queria e todos rimos disso. Mas então ele mencionou que estava apenas meio brincando. De acordo com ele, subestimamos o quanto as mulheres podem investir emocionalmente em casos extraconjugais. Ele esclareceu que não estava dizendo com certeza que era isso que estava acontecendo com minha esposa, mas ele já tinha visto isso acontecer antes. Depois disso, a conversa seguiu para outros assuntos sobre mulheres, mas naquele momento, acho que uma semente já havia sido plantada na minha cabeça. Comecei a me perguntar se havia outro homem e por que ela estava agindo de forma incomum. Eu tinha a impressão de que contávamos quase tudo um para o outro, mas claramente não parecia ser o caso, já que eu tinha certeza de que algo estava acontecendo na vida dela que ela simplesmente não queria me contar. Além disso, ela definitivamente tem tempo de sobra quando eu não estou em casa ou quando ela está fora para fazer com que uma traição seja uma possibilidade real. Como está agora, estou realmente tentando ter coragem para bisbilhotar o celular dela. Não é algo que eu já tenha feito antes e, mesmo sabendo a senha do telefone dela, é difícil para mim tomar essa decisão. Raramente usamos os dispositivos um do outro. Vou acabar fazendo isso em algum momento, mas achei que deveria perguntar o que vocês acham da situação e das mudanças de humor dela. Existe alguma explicação que eu não esteja considerando? Ou devo simplesmente pensar que trair é a única explicação
explicação? Edit. Ainda não chequei o telefone dela, mas literalmente na noite seguinte a postar isso, ela voltou do trabalho relativamente tarde, agindo de forma meio distante, e disse que ficou presa no trânsito. Não é que isso seja totalmente impossível, já que acontece de vez em quando, mas ela quase sempre me manda mensagem quando fica presa no trânsito para eu entender por que não chegou na hora. Além disso, o jeito como ela estava agindo me trouxe de volta àquelas situações iniciais. Juntando as duas coisas, de repente estou fixado na ideia de que ela pode estar me traindo. Acho que, neste ponto, não vou ser covarde na hora de checar o telefone dela. Na primeira oportunidade que eu tiver, vou fazer isso e tentarei manter vocês atualizados sobre como as coisas vão para mim. Desejem-me sorte, eu acho. Não consigo continuar vivendo assim. Sinto que isso está realmente me matando. Atualização 1. Chegamos à primeira atualização e, neste ponto, consigo entender completamente como algumas pessoas acabam headpiladas. Tudo o que é necessário é uma experiência realmente ruim com uma mulher e fica fácil perceber o quão difícil é confiar nelas. Acho que é bastante óbvio que descobri algo e tudo o que precisei fazer foi pegar o celular dela enquanto ela estava no banho. Quando minha esposa e eu conversamos por telefone, geralmente usamos o iMessage, então foi o primeiro lugar onde procurei. A suposição era simplesmente que, se existisse um parceiro de caso, provavelmente ela estaria conversando com ele por lá. Para minha infelicidade e facilidade, não demorou muito para que eu visse um nome que não me era familiar: Josh. Sempre fomos abertos um com o outro, ou pelo menos eu achava que sempre tínhamos sido. Mas nunca tinha ouvido falar de ninguém na vida dela chamado Josh. Ela nunca o mencionou. Quando fui ver as mensagens, no início parecia tudo bem, mas não demorou muito para que eu começasse a me preocupar, pois comecei a ver menções de um quarto e de um carro alugado, rolando mais para cima. Ficou claro que havia uma viagem sendo planejada. Inicialmente recusei-me a acreditar que envolvia minha esposa. Talvez Josh fosse o marido da namorada de alguma amiga dela e eles estivessem planejando uma surpresa. Não dava para saber só olhando a parte mais recente da conversa. No entanto, tudo o que precisei fazer foi rolar cerca de uma semana para trás no histórico das mensagens para ver a parte onde eles estavam flertando intensamente. Por mais que odiasse, continuei rolando para cima e aquilo só piorava. Ficou evidente que eles tinham algo acontecendo há pelo menos 2 meses. E sabe o que é interessante? A data inicial que referenciei no meu primeiro post, quando ela começou a agir de forma estranha, parecia coincidir com um dia em que algo poderia ter acontecido entre eles, de acordo com o histórico do chat. Não consegui obter mais evidências naquele momento porque ela saiu do banho, mas parecia que minha cabeça estava girando. Tudo o que achei que tinha durante esses breves 2 anos de casamento estava desmoronando, como se tudo tivesse sido uma mentira. E isso é insano pra mim. Você acha que tem alguém que não tem interesse em trair, mas depois descobre que não só ela está tendo um caso, como também está planejando uma viagem secreta com o parceiro de caso. Isso é tão louco pra mim. De qualquer forma, naquela noite consegui outra chance de pegar o celular dela e reunir todas as evidências de que precisava. Honestamente, foi bastante frustrante ter que passar por tudo aquilo uma segunda vez. Já se passaram alguns dias desde então e estou realmente tentando descobrir como vou lidar com isso. Devo confrontá-la? Gritar, berrar e dizer que acabou? Devo traí-la de volta? Dói tanto estar sentindo toda essa dor, enquanto parece que ela vai ficar bem no final, mesmo que eu me divorcie dela. Odeio tanto essa situação. Se vocês tiverem algum conselho para mim, prometo que estou lendo todos os comentários. Por favor, me digam o que acham que eu devo fazer. Edit. Obrigado por todo o apoio e sugestões. Um dos comentários mais populares aqui disse que eu deveria surpreendê-la e o amante dela durante a viagem deles. Embora a logística disso possa ser difícil de planejar, acho que pode ser a melhor escolha. Eu só preciso destruir tudo para ela, preciso fazer com que ela saiba que eu descobri e da pior forma possível. A viagem deles está próxima, então certamente voltarei com outra atualização quando tudo acontecer. Atualização 2 ganhei. Estou de volta e preciso dizer que, embora a vingança não tenha revertido os efeitos da traição da minha esposa, foi muito satisfatório e estou feliz por ter feito isso. Muito feliz, na verdade. No meu último post, algumas pessoas sugeriram que eu arruinasse o pequeno encontro dela com o novo homem, então decidi que faria exatamente isso. Para dar um contexto completo, cerca de 2 semanas após descobrir o plano dela, descobri que ela e o parceiro do caso estavam planejando ir juntos para Nova Orleans. Eles iam alugar um carro, fazer uma viagem de carro para fora do estado e depois se hospedar em um Airbnb. Que romântico, não é? Esse é o tipo de coisa que eu adoraria fazer com ela, mas estava claro que ela queria fazer com outra pessoa. É inacreditável. Eu tive tempo suficiente para vasculhar o telefone e os e-mails dela e descobrir o dia exato da viagem, o Airbnb em que eles planejavam ficar e até um pequeno itinerário que ela tinha preparado para os dois. Tudo o que eu precisava era estar no lugar
lugar certo na hora certa e decidir o resto depois. O mais importante para mim era pegá-la no flagra. Eu me recusava a dar a ela a chance de mentir ou tentar se justificar. Cerca de uma semana antes da viagem, ela me disse que uma amiga da faculdade estava planejando um chá de bebê e que ela simplesmente precisava estar lá. Alegou que se sentiria péssima se não fosse. Se eu não soubesse o que ela estava aprontando, talvez tivesse acreditado. Então, no dia marcado, ela saiu dizendo que ia para o chá de bebê e eu agi como se nada estivesse errado. Essa parte foi fácil. Assim que ficou claro que ela estava a caminho, ela até me mandou uma foto dela sozinha no carro alugado. Obviamente, isso era só para tentar me despistar. Na cabeça dela, eu era o marido ingênuo que não tinha ideia do que ela estava fazendo. Ao contrário dela, meus planos não envolviam uma viagem de carro. Eu já tinha reservado um voo e com isso cheguei a Nova Orleans antes dela. Nunca tinha estado lá antes, então deveria estar animado para passear, mas infelizmente não estava nem perto do estado mental para isso. Só me restava esperar até o dia seguinte para agir. De acordo com o itinerário que vi, ela e ele supostamente iriam a um spa para relaxar após a longa viagem. No dia seguinte, liguei para ela por vídeo de surpresa. Ela demorou mais do que o normal para atender, mas eventualmente atendeu e disse que tinha acabado de chegar ao spa. Pela imagem de fundo, eu sabia que isso era verdade. Disse a ela que só queria ver o rosto dela e, logo depois, saí de onde estava. Eu já sabia qual era o spa graças às mensagens que ela tinha enviado a Josh. Quando cheguei lá, reconheci o lugar imediatamente. Não tinha pensado muito sobre como lidar com a situação quando chegasse e, como ela não estava na recepção, fiquei sem saber o que fazer. Na minha cabeça, eu imaginava que entraria e a veria imediatamente. Erro meu. Decidi esperar do lado de fora. Sim, considerei sentar na recepção, mas não queria que ela me visse antes que eu a visse. Levaram cerca de 2 horas até que ela e Josh saíssem do spa. Assim que os vi, peguei meu celular e comecei a gravar. Me aproximei dela de forma muito casual, sem gritar, xingar ou demonstrar raiva. Ela me olhou enquanto eu me aproximava e depois desviou o olhar, mas logo arregalou os olhos em choque. Acho que demorou um pouco para ela processar o que estava acontecendo, porque não havia como ela esperar que eu estivesse em Nova Orleans. Quando percebi isso, fiquei parado sem dizer uma palavra. Ela congelou no lugar. E o homem com quem ela estava, Josh, suponho, já que eu não sabia como ele era, parecia muito confuso. Sorri para ela e acho que ela interpretou isso erroneamente como um gesto acolhedor. Ela deu um passo cauteloso à frente e tentou pegar minha mão, mas eu recuei. Nesse ponto, me virei para o outro homem e disse: "Oi, Josh." Ele respondeu, mas com muita cautela. Ela pareceu chocada por eu saber o nome dele. Acho que naquele momento ela percebeu o quanto eu sabia e isso a deixou desconcertada. "Amor", foi a primeira coisa que ela disse. Parecia que estávamos em silêncio há 5 minutos, mas ao assistir ao vídeo mais tarde, percebi que durou menos de 1 minuto. Perguntei quem era o homem com quem ela estava e ela apenas gaguejou. Eventualmente conseguiu chamá-lo de amigo e tive a sorte de gravar a expressão dele de estranhamento quando ela disse isso. Ele parecia querer questioná-la, mas claramente percebeu que a situação era delicada demais para interferir. Eu já estava cansado do drama. Perguntei: "Esse é o chá de bebê para o qual você disse que estava indo? Vamos parar de mentir um para o outro. Admita que você, uma mulher casada, convenientemente deixou sua aliança para trás e dirigiu por vários estados para ter um fim de semana romântico com esse cara. É sério isso?" Em algum momento, enquanto eu falava, ela perguntou: "Por que você está gravando isso?" Não ouvi ela dizer isso até assistir ao vídeo mais tarde, mas me irritou muito. Ela pediu para Josh ir para o carro, dizendo que o encontraria lá, mas ele se recusou a sair. Ficamos no estacionamento durante toda a conversa, e isso não a impediu de tentar se justificar. Ela não conseguiu passar de algumas frases antes de começar a chorar e implorar. Foi aí que o vídeo terminou, porque eu simplesmente me afastei. Ela tentou me ligar, obviamente, mas eu não tinha interesse em atender. Era estranho porque eu estava com muita dor, mas ao mesmo tempo me sentia anestesiado. É surreal perceber que meu casamento estava prestes a acabar e, mesmo assim, procurar os melhores restaurantes de Nova Orleans como se não fosse nada. Não parecia que eu estava fazendo isso para lidar com o estresse. Eu simplesmente precisava desligar tudo sobre ela enquanto ainda estava naquela cidade. Bloqueei o número dela também, já que isso estava começando a me tirar da zona de segurança que eu estava tentando criar para mim mesmo. De qualquer forma, fiz o máximo para aproveitar meu tempo em Nova Orleans e depois voltei para casa. E preciso mencionar que o vídeo que gravei foi enviado para todos os amigos e familiares dela que eu conhecia. Eu precisava garantir que todos soubessem que o nosso divórcio iminente não tinha nada a ver comigo, porque realmente não tinha. Isso me livrava da culpa e a envergonhava, um clássico ganha-ganha. Quando voltei para nossa casa, ela já estava lá, obviamente. Eu tinha garantido que o fim de semana romântico dela fosse cortado. Ela tentou implorar novamente, mas eu disse que não adiantava e fiquei satisfeito
satisfeito que ela simplesmente ficou quieta depois disso. Arrumei minhas coisas e saí de casa logo depois. Contratei um advogado de divórcio, preparei os papéis e mandei que ela fosse notificada. O processo de divórcio não foi interessante de acompanhar, mas para um divórcio foi só um pouco complicado. Ela não tentou lutar muito, mas o advogado dela queria pensão e aluguel pago no apartamento onde morávamos pelos próximos 5 anos. Obviamente isso era uma piada e não aconteceu. Não tive problemas com o apartamento ficando com ela, especialmente porque eu já tinha me mudado. Fui condenado a pagar pensão por 3 anos, o que me deixou louco. A única coisa realmente boa que eu consegui foi o carro que compartilhávamos. Era o suficiente para mim. Desde então, só falamos sobre questões relacionadas ao acordo de divórcio. Teve uma noite em que tentei buscar algumas coisas que deixei para trás e ela estava visivelmente bêbada, tentando me seduzir. Obviamente, eu a rejeitei com força. Não queria restos de ninguém e disse isso a ela. Essa foi a última vez que estivemos no mesmo espaço físico e a última vez que tivemos uma conversa longa. Estou feliz que tudo tenha acabado. De verdade, passei por muita coisa e agora é hora de ver se consigo reconstruir minha vida.